Há uma pergunta que os textos sagrados deixaram deliberadamente sem resposta. Uma questão que a Igreja optou por não colocar em voz alta. O que acontece com a alma de um ser que não é completamente humano, mas também não é completamente divino? O que acontece quando morre alguém que nunca deveria ter nascido? Esta pergunta está no coração de um dos maiores mistérios da antiguidade. E a resposta, escondida por séculos nos fragmentos do livro de Enoque e nas cavernas áridas que guardam os manuscritos do Mar Morto, pode mudar tudo o que pensa sobre a natureza do mal neste mundo. Bem-vindo ao canal Sabedoria Antiga. O que vais ouvir a seguir não está nos livros que te ensinaram na escola. Não está nos sermões de domingo. Está nos textos que foram deixados de fora. E talvez isso, por si só, já te diga algo importante. Para compreender o destino das almas dos Nefilim, precisamos de voltar ao início. Não ao princípio que conheces, mas ao que veio antes. Antes do dilúvio. Antes do silêncio que apagou o mundo inteiro. O livro de Enoque, um dos textos mais antigos alguma vez descobertos, narra a história de um grupo de seres celestiais conhecidos como os Vigilantes, em hebraico, os Irim. Eram 200 anjos designados para uma missão específica, observar a humanidade nos seus primeiros séculos de existência. Não para interferir, não para se envolver, apenas para observar e guardar. Mas aconteceu algo que alterou o curso da história. Os vigilantes olharam para baixo, para a terra, e viram as filhas dos homens. E naquele olhar nasceu um desejo que não lhes era permitido ter. O seu líder chamava-se Senjasa. E Senjasa foi o primeiro a pronunciar o impensável: descer à terra, tomar uma mulher, ter filhos. Os outros vigilantes hesitaram. Sabiam que aquilo era proibido. Sabiam que haveria um preço. Mas Senjasa disse algo que os prendeu a todos com a força de uma corrente invisível. Jurarei que farei isto, mas vós também deveis jurar, para que nenhum de vós possa recuar e me deixar sozinho a suportar o castigo. E assim, no cimo do Monte Hermon, cujo nome em hebraico deriva da palavra para juramento e consagração, 200 anjos pronunciaram um pacto. Um pacto que violaria a ordem cósmica. Um juramento que os condenaria para sempre. O que aconteceu a seguir está registrado no capítulo 6 do livro de Enoque, mas existe também um eco disso em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. São apenas 4 versículos. Breves. Quase apressados, como se o autor não quisesse demorar-se demasiado naquele assunto. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Mas o livro de Enoque não tem pressa. Desdobra a narrativa com uma riqueza de detalhe que faz perceber por que razão este texto foi considerado demasiado perigoso para entrar no cânone. Os vigilantes não desceram apenas com paixão proibida, desceram com conhecimento. E o conhecimento, nas mãos erradas, é a arma mais destruidora que existe. Azazel, um dos vigilantes mais poderosos, ensinou aos homens como forjar espadas e escudos, como criar armaduras de metal. Ensinou às mulheres o uso de ornamentos e cosméticos para seduzir. Outro vigilante chamado Senjasa ensinou encantamentos. Armaros ensinou o desatar de feitiços. Berakijel ensinou astrologia. Cocabel ensinou os sinais dos astros. Tamiel ensinou os movimentos da lua e os segredos das marés. O mundo transformou-se. A inocência primitiva da humanidade foi substituída por poder, violência, inveja e ambição. Com ferramentas que nunca deveriam ter existido, os humanos aprenderam a destruir-se uns aos outros de formas cada vez mais elaboradas. E as mulheres que se uniram aos vigilantes ficaram grávidas. As crianças que nasceram dessas uniões proibidas não eram humanas, mas também não eram anjos. Eram algo que o mundo nunca tinha visto e para o qual não existia sequer um nome preparado: os Nefilim. O próprio nome carrega um peso imenso. Em hebraico, Nefilim deriva de uma raiz que significa os que caíram, ou aqueles que causam a queda dos outros. Eram gigantes, o texto diz-nos isso claramente. O livro de Enoque descreve alturas que parecem hiperbólicas, mas que, neste contexto, servem para comunicar algo fundamental. Os Nefilim eram desproporcionados. Não pertenciam a este mundo. O seu tamanho era um reflexo exterior da sua natureza interior, seres demasiado grandes para o espaço que habitavam. E o seu apetite era igualmente desmesurado. O capítulo 7 descreve com uma crueza impressionante o que os Nefilim fizeram à terra que os viu nascer. Consumiram tudo que os rodeava. Devastaram os animais, os campos, os recursos que sustentavam as comunidades humanas. E quando os alimentos escassearam,
viraram-se para os próprios humanos. O texto é direto: beberam sangue. Destruíram sem distinção ou nem misericórdia. A terra foi corrompida até as suas fundações. Os gritos dos humanos subiram como fumo até ao céu. E Deus ouviu. É aqui que a história se torna ainda mais perturbadora. É aqui que o livro de Enoque revela algo que nenhum outro texto sagrado ousou dizer com tanta clareza. 4 anjos, Miguel, Gabriel, Saracael e Rafael, desceram e viram a devastação. Viram a corrupção que se espalhava como uma doença pela superfície do mundo. Viram o sangue na terra e o sangue nos rios. E apresentaram o caso diante do trono. O julgamento dos vigilantes foi pronunciado. Senjasa e os seus 200 companheiros seriam aprisionados nas profundezas da terra, acorrentados por 70 gerações até ao dia do julgamento final. Azazel seria lançado numa fenda no deserto de Dudael, coberto de pedras aguçadas, condenado à escuridão até ao dia do grande fogo eterno. Este detalhe é fundamental para compreender um rito misterioso descrito em Levítico, o bode expiatório enviado ao deserto para Azazel. Um eco antigo. Uma memória codificada num ritual, preservando a memória de um julgamento que precede a própria lei de Moisés. Mas havia uma questão que os anjos mensageiros colocaram. Uma questão sobre os Nefilim. Uma questão sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. O que fazer com eles? Não podiam ser simplesmente perdoados, pois a sua existência era em si uma transgressão. Não podiam ser integrados no sistema cósmico, porque a sua natureza híbrida não cabia em nenhuma das categorias existentes. Eram compostos de 2 reinos que nunca deveriam ter sido misturados. O espírito eterno de um ser angelical, aprisionado num corpo nascido de ventre mortal. E quando esse corpo morresse, o que aconteceria ao espírito? A resposta está no capítulo 15 do livro de Enoque. E é uma resposta que, quando lida pela primeira vez, produz um silêncio estranho. Um silêncio de reconhecimento. Deus fala diretamente ao profeta Enoque. E as palavras que usa são estas: mas agora os gigantes que nasceram do espírito e da carne serão chamados espíritos malignos na terra, e na terra será a sua morada. Os espíritos malignos saíram dos seus corpos porque foram criados de cima, dos santos vigilantes, e no início foi o seu princípio e fundamento de criação. Eles serão espíritos malignos na terra e serão chamados espíritos malignos. Pensa no peso destas palavras com cuidado. Os Nefilim eram seres em guerra consigo próprios desde o momento em que foram concebidos. O seu corpo era de carne, mortal, terrestre, sujeito à fome, à doença e à morte. Mas o seu espírito tinha origem divina, angelical, imortal, pertencente a uma dimensão que transcende a matéria. Quando morriam, o corpo regressava à terra, como qualquer humano. Mas o espírito não tinha para onde ir. Não podia ascender ao céu, porque a sua origem era transgressão. Era o fruto de um juramento proibido, de uma violação da ordem cósmica. O céu não o reconhecia como seu. Não podia ir para o reino dos mortos como os humanos vão, porque não era completamente humano. O Sheol não tinha espaço para ele. Ficava suspenso entre mundos, sem lar, sem destino. E nesse estado liminar de desespero e confusão, tornava-se o que o livro de Enoque chama, sem hesitação, de espírito maligno. O dilúvio foi enviado para resolver o problema dos corpos, para varrer a corrupção física da superfície da terra. E foi eficaz naquilo para que foi concebido. As águas subiram. Os Nefilim, apesar do seu tamanho impossível e da sua força sobre-humana, foram engolidos. A terra foi coberta. Noé, o único homem justo de toda a sua geração, foi poupado juntamente com a sua família e os animais. Quando as águas recuaram, o mundo era novo. O ciclo podia recomeçar, mas o dilúvio não podia destruir o que não é carne. A água não afoga um espírito. Os espíritos dos Nefilim sobreviveram às águas. Continuaram a existir. Continuaram a vagar pela terra recém-limpa, à procura de algo que tinham perdido. E o capítulo 15 continua com palavras que têm o peso de uma sentença definitiva. As moradas dos espíritos da carne serão a terra, porque da terra vieram e da terra foram criados. Eles destruirão, atacarão, lutarão e trabalharão destruição na terra e causarão angústia. Não comerão comida, mas terão sede e causarão ofensas. E esses espíritos levantarão-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque deles saíram. Há uma tragédia profunda nesta descrição que é difícil de ignorar. Os espíritos dos Nefilim não são malignos por escolha deliberada.
São malignos por natureza trágica, por uma incompletude fundamental que não pediram. Foram criados pela transgressão de outros. Não pertencem nem ao céu nem à terra. E na sua eterna incompletude, na sua fome de existência que nunca pode ser saciada, buscam habitar o que lhes é negado. Aqui surge a questão que nenhuma tradição religiosa estabelecida quis enfrentar diretamente. Se os espíritos dos Nefilim são os espíritos malignos que o livro de Enoque descreve, que habitam a terra e atormentam a humanidade desde o dilúvio, então o que são os demônios que aparecem no Novo Testamento? Muitas tradições identificaram os demônios com os próprios anjos caídos, com os vigilantes. Mas o livro de Enoque faz uma distinção clara e deliberada. Os vigilantes, os anjos que fizeram o juramento no Monte Hermon, foram aprisionados. Estão acorrentados. Estão confinados até ao julgamento final. Não são eles que vagam livremente pela terra. São seus filhos, os Nefilim, as suas almas sem lar, sem destino, sem lugar no cosmos. O livro dos Jubileus, outro texto apócrifo de enorme importância histórica que circulava amplamente no período do Segundo Templo, desenvolve esta ideia com um detalhe surpreendente. Quando os Nefilim foram destruídos pelo dilúvio, os seus espíritos suplicaram que não fossem inteiramente aprisionados. E o texto afirma que Deus concordou com 1/10 deles, ficando livre para atuar sobre a terra até o julgamento final. Os outros 90% foram aprisionados juntamente com seus pais. 1/10 dos espíritos de toda uma raça de gigantes, vagando pela terra há milênios, sem corpo, sem lar, com a memória de uma grandeza destruída pelas águas. O que é mais perturbador não é apenas a ideia em si. É o facto de esta narrativa, com variações, aparecer em culturas separadas por oceanos e séculos de distância entre si. Os gregos falavam de espíritos intermediários, os daimones, que eram nem deuses nem humanos, que vagavam entre os mundos e causavam loucura, inspiração e doença nos mortais que os encontravam. A descrição coincide de forma inquietante com a dos espíritos dos Nefilim no texto de Enoque. As tradições mesopotâmicas de exorcismo, que precedem o livro de Enoque em séculos, são ricas em entidades descritas da mesma forma. Seres que não são completamente de um mundo nem de outro, que buscam possuir corpos humanos, que causam enfermidade física e perturbação mental. E no Novo Testamento, um texto que faz parte do cânone aceite por todas as igrejas cristãs, os demônios expulsos por Jesus em Gadara revelam algo notável. Quando confrontados, pedem que não sejam enviados para o abismo, a prisão onde os vigilantes foram confinados. Pedem para continuar na terra. Pedem para entrar nos porcos. A sua obsessão com ter um corpo, com permanecer no mundo físico, é precisamente consistente com a descrição dos espíritos dos Nefilim, seres que perderam seus corpos no dilúvio e que desde então vagam, sedentos de matéria. Isto não é coincidência acadêmica. É memória cultural. A memória de algo que as sociedades antigas registaram de formas diferentes, mas com um núcleo consistente, transmitindo através de milênios e línguas uma verdade que os sistemas religiosos institucionais acharam demasiado complexa para integrar nos seus cânones oficiais. O livro de Enoque foi excluído do cânone bíblico. Este é um facto histórico incontestável. Foi amplamente utilizado pela comunidade de Qumran, os essênios, o mesmo grupo que produziu e preservou os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956. É citado de forma direta na Epístola de Judas, no Novo Testamento canônico. Foi conhecido pelos primeiros pais da Igreja, citado por Tertuliano e Orígenes, respeitado por muitos dos que moldaram o pensamento cristão nos primeiros séculos. E ainda assim foi deixado de fora. Existem razões acadêmicas para isso. A autoria é disputada. O texto passou por múltiplas redações ao longo de séculos. A sua cosmologia é complexa e, por vezes, difícil de conciliar com outras partes das Escrituras. Mas há aqueles que argumentam que havia algo mais. O livro de Enoque criava implicações demasiado radicais. Se o mal no mundo tem origem não apenas na escolha humana, mas na transgressão angelical e nos seus resultados não intencionais, isso cria questões teológicas que são mais fáceis de evitar do que responder. Questões sobre responsabilidade. Questões sobre o plano por detrás da criação. Questões sobre se o cosmos foi criado perfeito ou se contém, desde o início, as sementes da sua própria ferida. A Igreja Etíope nunca excluiu o texto. Para os cristãos etíopes, o livro de Enoque é escritura sagrada, lida e venerada com a mesma autoridade que Gênesis ou os Salmos.
E é na Etiópia que sobrevive o único manuscrito completo, em Ge'ez, guardado como um tesouro de valor incalculável. A verdade, por mais que seja enterrada, encontra sempre uma forma de regressar à superfície. Então, o que fazemos com tudo isto? O livro de Enoque não é um livro de respostas confortáveis. Não foi escrito para tranquilizar. Foi escrito para que quem o lesse entendesse a seriedade do cosmos em que habita. Um cosmos onde as escolhas têm consequências que se propagam por gerações, por milênios, por dimensões que a mente humana mal consegue conceber. A história dos Nefilim e o destino proibido das suas almas é, no fundo, uma história sobre o que acontece quando fronteiras fundamentais são violadas. Quando o que existe numa dimensão da realidade entra em contato com o que pertence a outra. Quando o sagrado e o profano se fundem de formas que a criação não foi desenhada para acomodar. E o resultado é algo que não pertence a nenhum dos dois mundos. Algo que vaga. Algo que procura. Algo que o livro de Enoque chama de espíritos malignos e que outras tradições em outros continentes e outros séculos chamaram de demônios. A questão que permanece, silenciosa, debaixo de toda esta narrativa, é esta. Se o dilúvio não os destruiu completamente, se foram aprisionados, mas não aniquilados, se o próprio livro dos jubileus afirma que 1/10 deles foi deixado livre para agir até o julgamento final, onde estão agora? O livro de Enoque não responde a isso. Talvez porque a resposta, para quem a formulasse com precisão, fosse demasiado perturbadora mesmo para um texto que não teme a perturbação. Mas talvez essa seja precisamente a pergunta mais importante que este texto antigo ainda nos faz. Não como curiosidade histórica, não como entretenimento, mas como convite genuíno a olharmos para o mundo de outra forma, a perguntarmos de onde vem o mal, a perguntarmos o que significa existir suspenso entre mundos sem pertencer a nenhum, a reconhecermos que há textos, há histórias, há memórias que foram guardadas fora dos cânones oficiais por razões que merecem ser questionadas. E talvez, na procura honesta dessas respostas, nos tornemos um pouco mais sábios, um pouco mais conscientes do peso da história que carregamos sem saber,